puxão de orelha, ficar sem computador, tapa na mão, tapa na bunda, beliscão, palmatória, palmada educativa, cantinho do pensamento. Mas e aí, pode castigo? Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas. Oi, gente, estou passando aqui para falar um pouquinho sobre as crianças menores. É muito comum as mães nos procurarem e perguntarem sobre como aplicar a disciplina positiva com as crianças pequenas. E é possível, sim. Eu tenho uma pequenininha de 2 anos e, embora eles não tenham uma compreensão para a gente usar todas as ferramentas com eles, tem algumas que são bem úteis e práticas. Essa fase é uma fase famosa, inclusive, porque nessa idade eles estão descobrindo o poder pessoal deles, e alguns dão o nome de Terrible Two, terríveis 2 anos, mas eu digo que esses anos, os 2 anos, eles vão ser terríveis se a gente quiser olhar para eles dessa forma, porque se a gente quiser disputar o poder com esse pequenininho, eles vão ser terríveis mesmo. Mas a gente pode usar essa fase do desenvolvimento deles, essa descoberta que eles estão tendo deles mesmos, do quanto que eles podem interferir no curso das coisas, o quanto eles podem influenciar o mundo à sua volta, para empoderá-los e usar esse poder pessoal deles para algo positivo. Eles estão passando por um processo de individuação que vai acontecer depois de novo, de uma outra forma lá na adolescência, mas é uma fase linda e encantadora. Desafiadora também, sim. Mas é importante a gente cuidar, principalmente, para não entrar em disputa de poder, para evitar o não, para não banalizar o não. Muito comum a gente dizer não para as crianças pequenas o tempo inteiro, porque eles estão o tempo todo se colocando em comportamentos às vezes arriscados, eles não têm essa noção do perigo, a noção do que pode, do que não pode, e a gente não o dia inteiro. Então, pensar que o que eles fazem não é algo pessoal em primeiro lugar, eles não passam a noite planejando o que fazer para te tirar do sério, então eles não, por mais que o comportamento deles nos desafie, não é algo intencional, não é algo pessoal, E quando eles aprontarem alguma, fizerem algo que parece que é para te provocar, tente agir sem palavras. Primeira coisa, distrair e redirecionar. É uma ferramenta que pode ser aplicada em muitos momentos com os pequenininhos. Ao invés de dizer o que eles não podem fazer, a gente distrai e redireciona para aquilo que ele pode fazer. Às vezes eles dizem não para tudo também. A gente fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não quero. Então é hora da gente pensar como que eu vou abordar essa criança de 2 anos. Porque se eu faço perguntas que dão para ele margem para me responder o não, e o não às vezes não é uma resposta que é aceitável naquele momento, por exemplo, a hora do banho. Vamos tomar banho? E ele, não quero. Então, eu tenho que mudar minha forma de abordá-lo. Então, a gente pode oferecer opções limitadas. Por exemplo, quando eu digo para uma criança, segura na mão da mamãe para atravessar a rua. Eu posso provocar um belo não, e não é algo que dá para mim simplesmente abrir mão, porque é a segurança da criança que está em jogo. Então, uma forma mais prática de fazer isso e evitar essa negativa é dar para ele opções. Você quer segurar essa mão ou esta mão? E aí, quando eu uso a pergunta, a criança tende a tomar uma escolha. Isso você pode aplicar as perguntas e as escolhas limitadas em diversos contextos aí, na hora de vestir roupa, na hora da alimentação. A gente tende a evitar essas negativas e essas resistências dos pequenos. Algumas coisas que ajudam também, estratégias, por exemplo, a hora de tomar banho, então você tem um relógio lá que aponta a hora do banho, para a gente ter que dar menos ordens para eles, mas mostrá-los que existe uma cronologia, que existe algo esperado para aquele momento. Por exemplo, quando o cronômetro dispara, todo mundo tem que correr para o carro porque senão perde o jogo. Trazer o lúdico, porque as crianças, nessa faixa etária, elas são capazes de compreender muita coisa, mas quanto mais recursos concretos a gente utilizar e para trazer essa ludicidade para o dia a dia deles, mais eles tendem a contribuir e a colaborar, Faça da rotina um jogo, uma brincadeira, e eles tendem a se engajar mais. A questão da sequência, Primeiro isso, depois aquilo. A Luísa
aqui em casa ela estava com uma dificuldade, ela não queria fazer xixi para não perder tempo para brincar. Acho que isso acontece com algumas crianças. E ela estava aqui no processo de desfraude. E eu falava, vamos no banheiro. E ela, não quero, porque não, pelo não. E ela queria fazer outras coisas mais interessantes do que ir ao banheiro. E aí eu comecei a utilizar de uma forma bem consistente, um dia após o outro. Primeiro o xixi, depois o brincar. Primeiro isso, primeiro aquilo. E aí, hoje ela já internalizou isso. Às vezes ela acorda, ela mesma fala, mamãe, primeiro xixi. E aí ela é super colaborativa, ela já está entendendo essa sequência, mas não de uma forma impositiva, né? Sem precisar dar tantas ordens para ela. Então, estabelecer rotinas é importante e essa constância, eles precisam ser treinados, eles não vão aprender isso de um dia para o outro. Uma outra coisa também, né, eu já disse um pouquinho, que é dizer o que eles precisam fazer. Nessa fase também, às vezes eles ficam agressivos, batem, gritam, eles não têm esse filtro ainda do que é socialmente aceito e a gente precisa ensiná-los desde pequenininhos. Mas não é punindo, não é envergonhando, não é causando dor, nem desconforto. É mostrando o que eles precisam fazer. Às vezes a Luísa dá um tapa na Alice ou em mim, quando ela fica nervosa, é a forma que ela tem para expressar a frustração dela. E se eu bater de volta, que mensagem que eu estou transmitindo para ela ali? Que bater é realmente uma forma de resolver e de manifestar minha frustração. Eu estou modelando justamente o que eu não quero que ela faça. Então, eu mostro para ela, filha, a mãe gosta de carinho, a sua irmã gosta de carinho. Pega a mãozinha dela e mostro para ela. A gente foi fazendo isso com tanta constância, ensinei isso para a Alice nunca reagiu batendo de volta. E hoje a Luísa, às vezes, a frequência dos tapas diminuiu muito, mas de vez em quando ainda acontece, só que eu não preciso intervir em nada, porque ela dá o tapa, eu só paro e ela culpa mamãe, carinho, mamãe gosta de carinho, ela aprendeu, ela internalizou isso. Por mais que ela tenha uma explosão, ela sabe que aquilo não é aceito e que a mamãe gosta é de carinho, ela sabe o que ela precisa fazer. Então, quando a gente só pune ou se a gente só repreende, às vezes a criança até para o mau comportamento ali naquele momento, mas ela não aprende o que ela precisa fazer. Então, a gente tem que dar repertório para eles. E uma outra coisa, gente, nessa fase, as crianças como um todo, elas amam colaborar, mas quando eles vêm nessa descoberta dos 2 anos, eles ficam muito empolgados quando eles ajudam. Então, ao invés de falar assim, olha, vai dormir porque a mamãe precisa descansar, ou fala, me ajuda a descansar um pouquinho, fica aqui do meu lado, eu preciso de ajuda para descansar. Eles têm um senso de contribuição, de cooperação muito aguçado, e quando a gente usa essa estratégia de pedir ajuda, é muito legal. Eles tendem a querer ajudar todo mundo. E a gente não precisa subestimar a capacidade deles de compreensão, porque eles compreendem muita coisa, embora o cérebro deles ainda tenha muito a ser desenvolvido, mas eles são capazes de compreender muito mais do que a gente imagina. Então, você está num ambiente que precisa de silêncio, ao invés de ficar falando só, não fala, não grita, não faça isso, simplesmente seja modelo, começa a falar baixinho que eles vão te imitar pelo que você está fazendo. Eles são capazes de fazer isso, eles aprendem isso muito rápido. Mas a gente precisa, como eu disse, dar esse repertório, ser o modelo e mostrar para eles o que eles precisam fazer. E tentar de novo, é a frase mágica nessa fase também, enquanto eles são pequenininhos, porque é o treinamento, é a constância que vai fazê-los aprender e usar a questão do tente de novo com eles também, né? Porque às vezes eles têm um desejo de fazer muitas coisas, mas ainda não têm habilidade para cumprir todas as tarefas e eles se frustram também quando eles querem fazer. Eu vejo a Luísa que ela quer pôr a meia, ela quer fazer sozinha, ela não quer ajuda, mas ela se frustra também. Então, o tente de novo é uma forma de encorajá-los também. Falou, tenta mais uma vez. Aí eu dou só uma ajudinha pequena e estimulo ela a concluir a atividade. E ela fica feliz ao conquistar aos poucos essa autonomia nas atividades. Então, é essencial a gente pensar, né, nessa questão do poder, do controle, a gente sair desse papel de controle e empoderar os pequenininhos, encorajá-los, envolvê-los de uma forma útil na rotina, trazê-los para ajudar,
construir essa rotina, um cronograma que respeite a fase de desenvolvimento que eles estão também, com expectativas reais para o que eles podem fazer nessa idade, trazer o lúdico, né? Falar menos. Então, fala uma vez, se não funcionou, vai lá e haja. Troca a criança de lugar. Ele está querendo pegar na tomada e não pode, eu estou falando 1000 vezes, não funciona. Eu simplesmente falo uma vez, não funcionou, eu vou lá, carrego ele e levo ele para outro local, para um outro brinquedo, para uma outra atividade que ele possa fazer. A gente falar menos e agir mais. Enfim, trazer esse senso de humor, né? E a brincadeira pode trazer mais leveza para essa fase e a gente tem muito para aprender com eles, né? Então, os 2 anos não precisam ser terríveis, eles podem, né, essa fase pode ser uma fase divertida e a gente pode olhar para ela de uma outra forma.